Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os amigos e irmãos que nos acompanham pela Canção Nova, quer na televisão, quer na rádio, quer na internet. E da minha parte, que sou o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, quero continuar a fazer este caminho à luz da fé para que, comentando aos poucos o nosso catecismo, possamos também viver melhor a nossa fé. E como estamos na sequência da celebração dos sacramentos, gostaria de continuar convosco esta partilha que o próprio Catecismo nos apresenta e naquela pergunta que nos faz quantos são e como se chamam. Não é? Já vimos no último programa o nome de cada sacramento e estávamos apenas a exemplificar no fim desse programa como devíamos valorizar mais, por exemplo, o primeiro sacramento, sabendo que eles estão interligados em três grandes grupos. O batismo, a confirmação e a Eucaristia chamam-se a estes três sacramentos de iniciação cristã. Ou seja, um cristão só está iniciado na fé, está, portanto, já naturalmente em sintonia com Deus de forma muito consciente, quando tem estes três sacramentos celebrados. Depois a seguir, temos outros dois sacramentos que formam o grupo dos sacramentos da cura, que são a penitência ou reconciliação e a santa unção, ou unção dos enfermos, que noutros tempos passados chamava extrema unção, mas esse nome deve ser corrigido, porque o sacramento não tem que ser celebrado no termo da vida, ou às vezes, como acontecia muito, após a morte. Não é? Recordo-me de uma vez ser chamado numa paróquia onde já servi, chamarem-me às 4 da manhã, por telefone, para dar a Santa Unção a uma pessoa que tinha morrido às 11 da noite. Não é? Pronto, estão a ver o desfazamento. Se a pessoa morreu às 11, não tem sentido nenhum às 4 da manhã ligar para o parco para pedir que dê a Santa Unção. Pronto, nesses casos é que se chamava extrema unção, porque era mesmo no limite. Não é? Felizmente que as coisas foram mudando, a mentalidade foi-se aperfeiçoando e percebemos agora que, neste caso, o sacramento da Santa Unção não tem que ser celebrado só no fim da vida, mas a partir de uma doença mais grave, sempre que tenha que ser submetido a uma cirurgia, por exemplo, devemos celebrar este sacramento, até porque ele fortalece-nos e, portanto, pode curar-nos mesmo. Não é sinónimo de celebrar o sacramento e morrer. Muita gente já aconteceu isso, mas isso não foi nenhum problema, porque mesmo para a morte é preciso estarmos preparados, não é? E por isso muitos cristãos têm uma devoção forte a São José, que nos deu uma boa morte, não é? E é importante que isso aconteça, até porque também, se no fim da vida uma pessoa se pode salvar porque se pode converter, também se pode perder, porque se pode revoltar. Portanto, precisamos de facto de estar bem preparados para esse pleno encontro com o Senhor. Mas então estes dois sacramentos, quer a confissão, quer a Santa Unção, curam dos pecados, porque os pecados são no fundo também fruto de uma ferida, né? Provocam em nós uma ferida,
e é preciso ser curada, e, portanto, então precisamos destes sacramentos ao longo da vida. E depois temos finalmente os outros dois sacramentos, a ordem e o matrimónio, que são sacramentos de comunhão e de serviço. A ordem permite-nos perceber que o padre, o bispo, o padre e o diácono estabelecem primeiro comunhão com Deus, né? A ligação com Deus e com os irmãos, portanto, formam esta comunhão e estão ao serviço dos irmãos. Um bispo, um sacerdote, um diácono existem para servir o povo de Deus. E o sacramento do matrimónio também, porque o marido e a esposa formam comunhão, por isso se amam reciprocamente e cada um procura fazer o outro mais feliz, e esse é que é o amor verdadeiro, e também estão ao serviço porque geram vida, os filhos, educam-nos, preparam-nos, portanto, daí estes dois sacramentos serem exatamente de comunhão e de serviço. Portanto, recapitulando, batismo, Eucaristia, batismo, confirmação, Eucaristia, sacramentos da iniciação cristã, penitência e santa unção, sacramentos de cura, e ordem e matrimónio, sacramentos de comunhão e de serviço. Para que é que nós precisamos dos sacramentos? Sim, é importante também esta pergunta, porque poderíamos ver a vida sem os sacramentos. Havia uma publicidade aqui há uns tempos que dizia, poderíamos, mas não é a mesma coisa, claro que não. Precisamos sim, os sacramentos para crescermos, para além desta nossa vida humana, pequena, e para nos tornarmos, através de Jesus e como Jesus, filhos de Deus em liberdade. Ou seja, é muito importante ter consciência de que nós nascemos, biologicamente falando, estamos mais imunes ou menos imunes às doenças, consoante também as nossas próprias defesas, vamos crescendo, vamos tendo capacidades, tudo isso é uma realidade. Para quem, por exemplo, é ateu, é pagão, nasce como toda a gente, cresce como toda a gente, desenvolve o seu cérebro, trabalha, tem projetos, mas para quem não tem fé, para quem não tem Deus no seu horizonte, a vida vai terminar com a morte. E ponto final. A pessoa fez o que fez o que foi capaz de fazer, desenvolveu-se, até pode ter sido muito produtiva literariamente, de forma manual, será porque teve grandes indústrias, pode acontecer tudo isso. Mas a pessoa vai terminar com a morte, porque não tem horizontes. Não é? Mas para quem tem fé, sabemos que a vida não termina na morte. E, portanto, nós precisamos de uma vida centrada em Jesus desde o nosso nascimento e aprofundar esta relação com Ele permanentemente, porque após a morte biológica, nós somos convidados a encontrar-nos com Deus. Portanto, morremos também? Sim. Como os pagãos, como os ateus? Sim. Mas não terminamos aí a vida. Terminamos apenas uma etapa da vida. Então é importante os sacramentos, porque vão regenerando em nós. No fundo, a expressão de São Paulo é muito usada, mas é sempre importante e nunca passará de moda, aliás, como a palavra de Deus não pode passar, que diz o seguinte: está a crescer o nosso homem novo, a nossa mulher nova. Não é? Se é verdade que o nosso corpo, biologicamente falando, vai envelhecendo, vamos tendo limites e fragilidades na nossa saúde, à medida que vamos avançando na idade, não é? É verdade também que interiormente o nosso homem novo, a mulher nova de cada mulher, vai permitir que haja uma maior confiança em Deus, um abandono maior em Deus. E por isso mesmo São Paulo também diz, já no fim da vida, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, no fundo a nossa vida cristã tem de ter presente esta mesma realidade. Começamos a vida humana, como todos, mas já na ligação com Cristo pelo batismo. De tal forma que vamos alimentando a nossa vida, vamos purificando, vamos crescendo na comunhão e no amor para então nos podemos ver em Deus e um dia nos encontrarmos com Deus. Por isso é que os sacramentos são muito, muito importantes. Não é? Para nós cristãos não podemos passar uma vida sem eles. E por isso o Catecismo até deixa-nos umas expressões muito interessantes
que eu quero ler com vocês e que depois podem ler também no YouCat, nas páginas 106, particularmente. No batismo, passamos de ameaçados filhos humanos a protegidos filhos de Deus. Reparem bem, sem batismo somos criaturas, sem dúvida, mas estamos sempre sujeitos, enfim, ao limite, à fragilidade e tudo terminar ali. Com o batismo nós somos protegidos como filhos de Deus, não é? Através da confirmação, passamos de pessoas que procuram a pessoas decididas, não é? Habitualmente o sacramento da confirmação, numa forma geral, é celebrado com os jovens. Os jovens são alguém que tem naturalmente garra, tem dinamismo, tem projetos, tem ideias, não é? São aventureiros e, portanto, no fundo, são pessoas destemidas, não é? Às vezes podem errar, porque é normal, mas também errar é mesmo humano, como se diz no ditado, não é? Agora, o importante é percebermos que não são pessoas que andam apenas à deriva, não. Estão decididas, vão por este caminho e reparem como, até no tecido empresarial, desde as sucessivas crises que não só o nosso país, mas até o nosso continente tem passado, muitas empresas fecharam, muitas situações são e continuam a ser difíceis, mas se repararmos, muitas empresas muito mais pequenas foram sendo abertas. E empresas com muito dinamismo, não é? Ou seja, própria da juventude, têm ideias, têm projetos, têm dinamismo e, portanto, vão renovando o tecido empresarial do país com essas ideias, não é? Coisas que há 20 anos, se calhar, eram impensáveis, não seriam execuíveis. Então, reparem, e porquê? Porque esta juventude sabe que aquilo é bom, aquele mercado vai permitir que se possa crescer mais, portanto, são pessoas decididas. Ora, quando também estamos fortalecidos pelo Espírito Santo, que é um dom de Deus, com muitos dons, naturalmente, não é? Mas que é uma força, acima de tudo, não é? Então, com essa força, que é a confirmação, nós somos impelidos a nunca deixar de falar de Jesus, a testemunhar Jesus. Assim como em termos humanos, as pessoas são empreendedoras, são dinâmicas, são capazes de lançar-se na vida, mesmo às vezes, embora com alguns estudos de mercado, mas correndo sempre o risco daquilo não dar certo, não é? O mesmo se passa com a fé. É importante esta consciência. Eu sei que o Espírito Santo me impele, me leva a ser mais corajoso, mais firme, mais aventureiro, mas aqui o risco é muito menor. Porquê? Porque Deus está connosco, não é? E o que estamos a fazer é para dar a conhecer o amor de Deus ao mundo. Mas é importante então ter consciência da grande diferença. Antes do crisma, poderíamos ser pessoas à procura, um pouco à deriva. Ser crismado significa estar decidido, estar orientado. Mediante a confissão, passamos de culpados a reconciliados. Sim, porque sempre que nós pecamos, nós somos culpados, falhamos. Se bem que às vezes caímos numa tentação grande que é tentar justificar todos os pecados. E isto é um perigo. Se tentarmos justificar todos os pecados, daqui a pouco parece que nós não somos pecadores, nós somos uns santos, somos tão bons, porque parece que nada partiu de nós. Ora, não é bom estarmos sempre a justificar os pecados. Aliás, nunca o devíamos fazer. Porquê? Porque nós falhamos. Nós temos de ter consciência. Eu sei que não devia ter falhado, mas falhei. Não vou agora culpar o outro, não é? Aliás, esse é um dos problemas do pecado, não é? E já aparece logo no início, não é? No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, não é? Ou antes nos versículos anteriores, quando se diz que o Adão estava no paraíso com Eva, não é? Todos contentes, todos os dias Deus vinha falar com eles, Deus estava com eles à vontade, eles também estavam à vontade, e depois o Adão culpou a Eva culpou a serpente, e como a serpente não podia falar, não culpou mais ninguém. Mas reparem, a pessoa não só falhou,
mas depois como que justificou? Não foi eu só falhei porque o outro fez assim, e o outro... Ora, não podemos fazer isso, não é? Aliás, é uma das consequências do pecado, é eu falhar, mas depois atribuir as culpas, ou então, como o nosso povo diz, a culpa morreu solteira, não é? Não posso justificar. Falhei, sou pecador. Portanto, como diz o Catecismo, somos culpados. Na reconciliação, quando eu, ao confessar-me, ao verbalizar os meus pecados àquele meu irmão sacerdote, que está ali em nome de Jesus Cristo, eu naturalmente estou a assumir que falhei. E quero fazer o quê? Quero recuperar, quero recomeçar de novo, não quero falhar novamente, não é? Mas falhei. Não é? E, portanto, eu é que falhei. Porque eu sabia que não devia ter feito aquilo, eu sabia que podia ter evitado aquela situação, eu sei que podia ter feito mais e não fiz, portanto, eu falhei. Então é importante esta consciência muito clara em nós, não é? Mas sabendo que, reconhecendo esse pecado e arrependidos desse pecado, Deus perdoa-nos. Isso é que é o mais importante. Então nós não estamos, naturalmente, não precisamos estar a justificar, porque Deus sabe tudo. Não é? A Deus não podemos enganar. Nós temos é que ter consciência de que falhamos. E, a partir daí, depois recomeçar. E é isso que o Senhor faz. Basta recordarmos a grande parábola do capítulo 15 de São Lucas, quando o filho mais novo peca gravemente porque pede a herança, e pedir a herança é dizer ao pai: tu já morrestes para mim, vai-se embora, não quer saber mais da casa para nada, e só regressa quando tem fome, quando já não se aguenta biologicamente, portanto ele já não reconhece o pai como pai, não é? Ele faz um discurso, elabora um pensamento, dizendo: eu quero ser um teu trabalhador, quero ser um jornaleiro, não é? Aquele que no fim do dia recebe a jorna, mas ao menos tenho comida pronta, tenho roupa lavada na cama. Portanto, ele não quer ser filho, porque ele sabia que tinha deixado de ser filho. Ele pediu a herança normalmente só se dá após a morte, portanto, ele vai neste sentido. Mas a fome é que o leva ao encontro com o pai. Mas o pai, se fosse calculista como ele, então, primeiro fazia uma série de perguntas, certamente dava-lhe uns valentes raspanetes, talvez até uns estalositos na cara, enfim, se o pai fosse como ele, mas não. Aquele pai é o protótipo de Deus. Quando o filho diz: eu quero ser teu empregado, nem sequer consegue dizer isto. Para, tu és meu filho, sempre foste meu filho, saístes, falhastes e errastes, mas és meu filho. E por isso abraça-o, reveste de túnica branca, as sandálias, que eram próprias de quem era mais rico naquele tempo, quem era pobre tinha que andar descalço, o anel, símbolo de filho, da nobreza daquele pai. Portanto, para aquele pai, aquele filho nunca deixou de ser filho. Ele sim, ele sentiu-se não filho, porque ele sabe o que fez, não é? Mas o pai retoma-o com a mesma alegria, com o mesmo encanto, não é? E o mesmo se diga depois do filho mais velho, que nunca se considerou filho. Reparem bem, os dois filhos falharam redondamente, não foi só o mais novo. Esse teu irmão, portanto, nem sequer o trata por irmão, esse teu filho nem sequer o trata por irmão, mas para mostrar claramente que o pai também vem estar com ele, fala-lhe ao coração, tudo que é meu é teu. Portanto, um filho que nunca se sentiu filho, mas sempre empregado, um filho que, sendo filho, deixou de ser filho, mas ambos para aquele pai são filhos. Portanto, este sacramento ensina-nos claramente que não devemos andar a justificar, também não devemos andar digamos, às vezes há uma tentação de adocicar as coisas. Não. Falhamos, pecamos, estou arrependido e Deus vai-me perdoar. Então, passamos de culpados a reconciliados. Pela Eucaristia nós passamos de famintos a pão para os outros. Curioso, não é? Sem Eucaristia, que tem a mesa da palavra e a mesa do banquete, nós sentimos fortalecidos. Porquê? Pela palavra, porque Deus nos diz o que é mais importante. Por onde devo ir, o que devo fazer, como devo estar com os outros. Portanto, é um alimento. O alimento porque Deus nos vai orientando, não é? E a partir da palavra de Deus eu sei
como devo agir, como devo fazer, como devo também corrigir-me, portanto. E depois tenho a Eucaristia, que é este próprio Jesus, que se dá como alimento, que me permite que eu seja mais parecido com Ele. Reparem, o mais importante na nossa vida não é contar ou contabilizar as vezes que comungamos, mas é perceber que desde que comungo, em que é que eu já sou parecido com Jesus Cristo. Quando nas nossas aldeias, agora chegam os imigrantes, neste tempo de verão, por exemplo, nós sabemos que aquela pessoa, pelo rosto, né? Tiramos a pinta, este é filho daquele senhor, daquela senhora, né? E podemos enganar-nos, mas enfim, pela fisionomia vamos percebendo a origem daquelas pessoas que estão fora já há muitos anos ou que não puderam vir nos últimos anos a Portugal. Mas agora reparem, todos nós nos parecemos com a nossa mãe, com o nosso pai, ou então, se me permitis, como dizia um dia um senhor bispo, numa missa do Dia dos Avós, em jeito de brincadeira, mas que às vezes também é importante estas brincadeiras para aliviar um bocadinho, que numa família tinha nascido um bebé e há sempre a tendência a dizer que o bebé tem um olhinho que é da mãe, tem um narizinho que é parecido com o pai, tem a orelhinha que é parecida. E o irmão mais velho, que ainda era uma criança também, mas disse, não senhor, nem é parecido com a mãe nem com o pai, é parecido com o avô. E perguntar, mas como parecido com o avô? Sim, é careca e desdentado. Portanto, não tinha dentinhos e era careca, não é? Portanto, a criança resolveu a situação muito simplesmente, não é? Os mais velhos estavam ali todos preocupados, que a criança tinha mais parecenças com o pai ou com a mãe, e para o irmão era mais parecido com o avô. Às vezes um bocado disso nós pensamos sempre, mas, enfim, tirando esta brincadeira, não é? Há uma parecência, há uma identificação com. Não é? Agora reparem, como cristãos, com quem é que nos parecemos? Temos que nos parecer com Jesus. Há uma canção muito antiga, que eu ouvi na minha infância, mas que nunca esqueci, que é pensar como Jesus pensou, sorrir como Jesus sorriu, amar como Jesus, do nosso grande amigo Padre Zezinho. Ora, é isso que nos é pedido. Esta canção muito simples, que hoje qualquer um de nós pode trautear, ela diz uma verdade muito grande. Quem comunga Jesus Cristo tem de se parecer com Ele. Não na fisionomia, logicamente, nem na cor da pele, nem na altura, nem na largura, mas é parecido com Ele na ação. Não é? Como é que Jesus age? Como é que Jesus, quantas vezes nós encontramos no Evangelho, por exemplo, Jesus tem todas as oportunidades para ser uma estrela, porque fez coisas maravilhosas, não é? E diz o Evangelho, retira-se sozinho para rezar. Passa a noite em oração, por exemplo. Neste aspecto, nós gostamos de rezar, nós sentimos necessidade da oração. Não é? Jesus sentia necessidade de estar com o Pai. Não é? Queremos escutar também o nosso Pai, que é Deus, queremos identificar-nos com Ele. Depois, Jesus tinha uma capacidade para atender os outros. Encontramos no Evangelho, Jesus passa de uma margem para a outra, e as multidões vão atrás dele, ele não tem tempo para comer, mas ensina decididamente, está ali com paciência, não é? Escuta os doentes que o procuram, que lhe pedem cura. Uns quase que obrigam Jesus a ir à casa das pessoas para tocar, porque se não tocar não fica curado. Outros que até parecia que não tinham fé, mas dizem, ó Senhor, basta que digas uma palavra e o meu cérebro ficará curado, não é? E Jesus faz tudo isto para mostrar claramente que está para servir os irmãos e para louvar o Pai. Então, em que é que eu hoje me identifico com Jesus? Porque, reparem, comungar a Santíssima Eucaristia não é um privilégio porque eu sou melhor que os outros, mas é um remédio porque eu me posso aperfeiçoar. Eu não comungo porque sou melhor, não comungo como um prémio, mas comungo como remédio, né? Para eu poder, de facto, parecer-me com Cristo. Eu permito que Jesus me transforme. E por isso é que é muito importante, no momento da comunhão, o silêncio. Eu acho que nós, nas nossas liturgias, exageradamente cantamos demais na comunhão.
E não estamos só contentes com o cântico da comunhão, metemos logo um chamado, que agora não se chama, ainda bem, cântico da ação de graças, porque a ação de graças é toda a missa, não é? Mas chamado cântico de pós-comunhão. É um exagero. Porquê? Porque eu preciso de silêncio. Eu preciso de encontrar tempo para Jesus. Porque eu, quando comungo, é Jesus que entra em mim. Ele não vem até mim, mas entra para eu me deixar transformar por Ele. Então eu preciso desse tempo, deste diálogo mais íntimo com Ele. E por isso, repito, nós passamos, depois de comungar, de pessoas famintas, cheias de fome, a pessoas que são pão para os outros. Podemos dar, reparem bem nesta mudança, não é? Se eu me deixar trabalhar por Jesus, eu vou ser um exemplo para os outros, eu vou ser porventura uma referência, porque vou ser mais humilde, porque vou ser mais dedicado aos outros, porque vou ter um coração maior para amar, porque não vou deixar tanto que o pecado me vá contaminando. Portanto, eu vou ser pão para os outros. Vou ser alimento, vou me dedicar mais aos outros. É nisso que estamos preparados. Pensemos um pouco também, então, como é que nós, ao longo da vida, estamos a celebrar os sacramentos? E certamente que sozinhos não conseguimos, mas com a graça de Deus é sempre possível. Então, vamos pedir a bênção de Deus para depois podermos, nos próximos dias, e sempre que virmos este programa, nos lembrarmos como é que eu celebro, como é que eu rezo, como é que eu me preparo para celebrar cada um dos sacramentos. Que a bênção de Deus desça sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.